E aí, seus mentirosos de dado chinês? Bom, eu tô aqui no meu hotel em Dali, mas vamos fazer aí um react. Eu tô cansado pra caramba. Dessa conversa do Monark com o professor Elias. Vamos ver o que eles estavam falando de China dessa vez. Para agir nas redes sociais, né? Mas o que eu estava dizendo aqui é que o mundo existe um processo desde da crise financeira de 2008, que é natural de toda crise econômica, né? Vir uma onda de caráter fascistizante e que traga o obscurantismo e negação da ciência, né? E isso vira uma onda, né? Então o que acontece é que eles são produtos, o pessoal que fala o que quiser porque a liberdade permite, eles são produtos de um processo histórico que tem o obscurantismo como pano de fundo. Né? Você pega, por exemplo, as pessoas estão naturalizando 700 mil mortes no Brasil, porque a pessoa tinha que ter a liberdade de poder sair de casa ou não. Isso não é Não isso sou pode virar um coveiro, né? absurdo, porque antes da democracia, antes nós falamos em liberdade, porque é muito fácil falar em liberdade. Vai chegar um belo dia que eu posso colocar uma arma nuclear nas minhas costas, né? Porque tenho a liberdade de fazer isso. E se eu não for com a cara dele, vou lá e jogar Destrói o mundo. sabe? Ou seja, isso. Não existe liberdade 100% num mundo de uma sociedade, realmente. Demorou, hein? Demorou quantos anos pra entender isso, cidadão? A liberdade 100% é uma ilusão, né? Você não pode matar os outros, Até que você enfim, não pode sequestrar os outros, você não Tem pode que ter invadir Estado a de casa de direito. alguém. Eu acho que antes de você falar em democracia ou liberdade, tem que se estabelecer um Estado democrático de direito. Claro, claro. E o Estado democrático de direito no Brasil, ele já não existe há muito tempo. Eu concordo com você. O Ocidente, por exemplo, ele vive uma crise moral e uma crise civilizatória no Ocidente. É verdade. Né? Ou seja, o mundo ocidental, que é o dos valores ocidentais, o pessoal tanto fala, começar pelos Estados Unidos, né? Então, e a Covid, eu acredito, ela deixou muito clara, né, essa decadência ocidental. Então, 1 milhão de mortos nos Estados Unidos, em nome da liberdade, porque as pessoas podem transmitir a doença para qualquer outro, porque ela pode ter liberdade. 700 mil no Brasil. Né? A Alemanha, que é um país que tem um estado de bem-estar social, tem um sistema de saúde razoável. 100 mil pessoas mortas ali, na Alemanha. A população da Alemanha é menor que dos Estados Unidos, do Brasil. Né? Mas a Alemanha não é mais... E eles são países desenvolvidos, não. Né? É natural que eles tenham menos mortes. E países como a China, por exemplo, teve 6 mil mortes pelo Covid-19. Né? Aí vem falar, é uma ditadura, não sei o quê. É difícil a gente saber se esses dados são verdadeiros, né? Não, mas é impossível dizer o contrário, eu acho que é difícil. Falsos? É difícil. Essa galera do difícil dizer que esses dados são verdadeiros, os caras tiram esse argumento da bunda, porque... Baseado em quê? É uma ditadura e ninguém pode verificar. Ok, baseado em quê? A ONU veio aqui, a OMS veio aqui. Os caras falaram, os dados são ok. Então, baseado em que tu diz que não é confiável? E aí eles jogam o ônus da prova pra gente, né? Não, me prova que é confiável. É sempre assim. É difícil provar que é falso o dado desse daí. Por que é difícil provar? Ué, a coisa mais tangível no mundo é você entrar na China, por exemplo. Na China você perceber ali que, pelo menos de cara, morreu muito pouca gente com Covid-19. Mas como que você percebe isso assim, só entrando na China? Eu não consigo entrar no Brasil e perceber que morreu 700 mil pessoas. No Brasil. O cara consegue, é só perguntar para as pessoas. Conhece alguém que morreu de Covid? A pessoa vai falar, sim, conheço. É basicamente isso. Aqui na China a gente não conhece ninguém que morreu. Ninguém. Sim. Eu não conheço uma pessoa que conhece outra pessoa que morreu de Covid. Ou que pegou Covid. E nos Estados Unidos, quando eu estava trabalhando lá no passado, todo mundo da fábrica ou tinha algum familiar que morreu, ou um amigo que morreu. No Brasil? Parece tipo, eu acho vida que tá normal. Essas pessoas não, a vida não tá normal. A vida não tá normal. O Brasil, tá por normal exemplo... pra quem sobrou, né? Sentido, o Brasil... eu vejo a mesma quantidade de pessoas na rua, tá ligado? Não consigo ter uma diferença. Nossa senhora, mano. Eu não consigo ter uma diferença. Eu vejo a mesma quantidade de pessoas na rua. Né, cara? Porque 700 mil pra 220 milhões... É difícil, às vezes. O professor Elias, ele tem muita paciência mesmo. Tem uma diferença, tipo, diminuiu muito a população, não vejo mais gente andando na rua. Não, a China, até porque a morte por Covid-19, ela foi causa e consequência, inclusive, de um processo de miserabilidade, né? Então, vamos lá. A China, por exemplo, o que ela fez? O vírus, descobre-se que o vírus, que existe um vírus mortal andando por ali, que está espalhando pelo mundo, eles fecharam o país por 3 meses. Não fechou? Por 3 meses.
né? Não fechou, não. Pagaram tudo, todos os chamados os tratamento médico, usaram todos Não foi todos assim. os aparatos possíveis e imagináveis de inteligência artificial, Big Data, 5G, para enfrentar o vírus, ou para rastrear por onde o vírus estava andando, houve pessoas infectadas, né? Ou seja, foi a utilização plena da ciência para enfrentar essa questão. Eles construíram, o Monark, no Brasil, as pessoas morriam por falta de leito médico no Brasil, nos Estados Unidos. Aqui é precário. A China, eles construíram um hospital de 1.000 leitos em 10 dias. Ok, vamos lá. A China não fechou por 3 meses. Eu já estava aqui quando a Covid começou e, se eu não me engano, foi na primeira ou na segunda semana de fevereiro que eles resolveram fechar tudo, que foi durante o Ano Novo Chinês. Guangzhou ficou fechada por 3 semanas, um mês. E assim, nem foi 100% fechada, porque o supermercado estava aberto, farmácia estava aberto e depois de umas 2 semanas, 3 semanas, os mercadinhos em volta de casa começaram a abrir, tinha bastante controle, toda essa história de máscara, álcool em gel, código de saúde, toda aquela coisa tava rolando. Mas a China mesmo não fechou, tanto que eu tava com viagem, isso foi em fevereiro de 2020, eu tava com viagem planejada para Tailândia em março de 2020. E eu acabei não indo porque tava nessa história de cancelar voo, e já tinha um rumor de que a China ia fechar o país. A entrada de pessoas de fora, né? Então se eu saísse eu não ia poder voltar. Mas não, a China só fechou mesmo em fim de abril de 2020. E sobre esse suporte do governo, etc., assim, também não foi para todo mundo, sabe? Não foi. Muita gente aí que só foi paga o mínimo, muita gente foi demitida, porque no começo não tinha muita regra, ninguém sabia bem o que fazer. Então as fábricas estavam fechando e só pararam de pagar as pessoas. Então o começo foi bem bagunçado. Hoje, depois de 2 anos e quase 3 anos, já existe a estrutura melhor, né, para atender todo mundo. Ainda acontecem problemas, mas o começo foi muito bagunçado. Né? Então eles conseguem isolar o Wuhan em 72 dias. Mas eles não estão com lockdown até agora lá? Estão com lockdown até agora. E Isso eles... não é meio ruim? Tipo, seria uma merda se tivesse... Eu acho que eles chegaram num ponto, chineses, em que eles podem escolher o caminho deles. Eles colocaram... Existe o consenso na sociedade chinesa. É evidente que não é todo mundo que concorda com isso. A maioria seria não concorda mais. intolerável na China acontecer 1/10 do que aconteceu nos Estados Unidos. Mas a maioria das pessoas hoje já não concorda mais. Eles querem que abra. Porque na cabeça de todo mundo aqui, eles começam a ver as notícias de fora, que já pouca gente morre, que é como se fosse uma gripe, que não é, né? A gente sabe que não é como se fosse uma gripe. E para eles aqui, acham que tem que abrir. Assim, eu não conheço uma pessoa mais que diga, isso está certo mesmo, tem que continuar fechado desse jeito. Continuar fazendo lockdown. Por exemplo, eu estou aqui em Dali, na província de Yunnan, e a minha cidade agora está começando a mandar mensagem porque acharam mais casos lá e talvez algumas coisas na cidade vão fechar. Tipo, ninguém aguenta mais isso. Existe esse consenso na China hoje. Isso, qualquer pesquisa de opinião que você pode ter acesso à internet a isso, a sociedade chinesa não aceitaria uma coisa como aquela que aconteceu nos Estados Unidos. E isso é verdade. Né? Isso é verdade. Agora, o governo fez uma escolha, né? Essa falsa escolha da saúde, a economia ou a vida, os chineses escolheram a vida. Né? Eu acho que o Vietnã, eles podem ter só ver o Vietnã. Não estou aqui fazer propaganda dos chineses, eu só acho que eles provaram para o mundo que seria possível enfrentar esse vírus sem a catástrofe aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então acho que eles estão de parabéns, eles escolheram a vida. E você no mundo de hoje, você escolher entre a vida e o lucro, você escolher a vida e você falar que isso é uma... Mas a economia não é vida também? Tipo, você acha que é falso? Morto compra, Monark. Morto consegue fazer qualquer coisa na economia? Não, né? É só pro coveiro ir pra funerária. É só ver o Vietnã. Você não quer pegar a China? Pega o Vietnã. Morreu depois muita gente no Vietnã por conta da Omicron, que eles não têm estrutura para cuidar de todo mundo que ficou doente ao mesmo tempo. Mas morreu muito menos gente que no Brasil. E a economia dos caras está crescendo 2 dígitos esse ano. Assim, é fácil de provar. Tipo, tá lá a prova.
que é falsa essa premissa? Que as pessoas precisam de dinheiro para viver? A premissa é falsa mesmo. Não, Essa tua premissa é falsa. Primeiro que a premissa é falsa, né? Eu acho que a premissa em si é falsa. Que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver? Não, que a dicotomia durante a pandemia a vida ou a economia, ela é falsa. Claro. Por que é falso? É falsa porque existem mecanismos em que um Estado nacional pode deixar as pessoas em casa, né, durante o período de tempo, e o Estado nacional tem mecanismos institucionais, né, e monetários para deixar aquelas pessoas em casa durante 2, 3 meses. Mas assim, não aconteceu em todo lugar. Tanto que a gente estava em Xangai e não foi assim. Conheço gente em Xangai que nunca recebeu aqueles kits do governo que eu recebi. Conheço gente em Xangai que estava ganhando 1.000 RMB por mês e o aluguel é 6, 7. Então, o governo não estava dando dinheiro, sabe? Assim, não é tão assim. Não, tudo bem. Eu entendo que o Estado possa suportar que um lockdown durante 3 meses, mas isso vai afetar a economia de um jeito que vai causar que pessoas passem fome, né? A gente tá com um recorde de fome aqui no Brasil. Tipo, fome pra caralho no Brasil. Não, o Brasil tá passando fome por outros motivos, né? Por causa da pandemia. Agora eles vão entrar numa outra conversa aí, mas... sim, o que a China fez no começo salvou muita gente. Foi muito desorganizado, até porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Era muita confusão, era muito medo. E hoje, sim, assim, as pessoas não querem mais. De verdade. Não tem uma pessoa que fala que é isso aí. Porque do nada a tua cidade fecha e tu fica dias sem trabalhar e aí as empresas não são obrigadas a te pagar. Assim, depende do local, existem regras diferentes para cada província. Ou então tira tuas férias porque tu tem que ficar em casa, tu não tá trabalhando, e aí se tu não tem férias eles vão descontar salário, sabe? É complicado. E aí as pessoas que têm família em outras províncias que não podem viajar, então não tá tão simples mais aí. Mas sim, as pessoas nunca aceitariam aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, até porque aqui teria morrido milhões de pessoas, que é o que aconteceu na Índia. O número de excesso de mortes na Índia é para mais de 5 milhões, de acordo com a OMS, e eles dizem que morreu 500 mil. Então, se fosse na China, ia ser a mesma coisa, né? Números absurdos, assim, de milhões.